O que é a ansiedade? Quais as causas dela? O que acontece no cérebro de uma pessoa ansiosa? Eu me chamo Gustavo e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá para o vídeo para entender então um pouquinho mais sobre a ansiedade. Bom, pessoal, a ansiedade ela pode ser tanto um traço de comportamento, um traço de personalidade, um traço de alguém que é um pouquinho mais ansioso, um pouquinho menos, quanto também pode ser algo no sentido de um transtorno. E quando é que a ansiedade ela passa de um traço para um transtorno? Primeiro, que o traço de uma pessoa já ser um pouco mais ansioso, já ser um pouco mais ansioso ou ansiosa, é um predisponente para o advento do transtorno. Então, eu, por exemplo, ser um pouquinho mais ansioso ou ficar um pouco mais preocupado, um pouco mais nervoso, quando vai acontecer alguma coisa, quando eu tenho algum compromisso importante, já é um traço, um fator indicativo, um fator predisponente para eu vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. E apesar da ansiedade ela ser tratada de uma forma um tanto genérica, assim, né, como se fosse tudo a mesma coisa, na verdade ela possui várias ramificações. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o DSM, que inclusive é disponível na internet, vocês conseguem achar uma versão em PDF para baixar, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, ele vai trazer uma seção só sobre ansiedade. Essa seção sobre ansiedade vai ter lá transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade de separação, fobia específica e assim por diante. Tudo se enquadrando dentro dessa mesma macro categoria que é o da ansiedade dos transtornos ansiosos. E esse salto de traço de personalidade ansioso para um transtorno de ansiedade, ele pode se dar devido a alguns fatores precipitantes. Então vamos entender essa diferença. Predisponente é aquilo que já vinha ali, principalmente em termos genéticos, trazendo um traço, trazendo uma caracterologia um pouco mais ansiosa para a pessoa. Já precipitante é aquilo que faz com que principie, como o nome já diz, o transtorno. Vamos dar um exemplo, vamos pensar no Zezinho. Eu sei que ficou um pouco clichê, mas eu acredito que o clichê fica mais didático mesmo. O Zezinho, ele é um rapaz ansioso, ele é um rapaz ali que ele tá fazendo seus 18 anos de idade, e aí com a idade vem a responsabilidade, começa a aparecer boleto para ele pagar, ele tem que agora ir para a faculdade ou arrumar um emprego, e se ele for para a faculdade ele vai ter mais trabalho do que ele tinha no ensino médio, se ele arrumar um emprego ele também vai ter mais trabalho do que ele tinha antes na vida dele, agora ele vai ter que pagar as contas dele, vai ter que começar a ir fazendo esse movimento, e aí ele já tinha um traço um pouco mais ansioso. Agora, esse fator dele ter feito 18 anos e ter tido uma grande carga de responsabilidade a mais na vida dele, pode, por exemplo, vir a fazer com que ele desencadeie o transtorno de ansiedade, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu estou tentando focar aqui nesse vídeo, que é o mais comum, inclusive. Inclusive, se tratando do Brasil, aproximadamente, segundo dados da OMS, 1 a cada 10 brasileiros é ansioso. Então, isso em média. É claro que pode reunir um grupo de 10 pessoas e todas essas pessoas serem extremamente saudáveis ou terem transtornos outros que não a ansiedade, mas em média vai ter uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada a cada 10 que vivem no país. E é claro que isso não se deve meramente à genética do brasileiro, mas também a fatores culturais, quais aí é difícil mapear, porque é uma coisa bastante ampla. O Brasil é um país com muitas sub-regiões, muitas culturas um tanto quanto distintas, de acordo com cada uma delas, mas é um país bastante ansioso. Mas voltando ao core, ao principal aqui do vídeo, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, geralmente é essa intensificação desse traço já, em conjunto com a pessoa de ser um pouquinho mais ansiosa. E aí, de acordo com alguns fatores precipitantes, a pessoa acaba desenvolvendo o transtorno. E o que é esse transtorno em termos de sintomatologia, em termos de características dele? Bom, é um transtorno em que a pessoa ela tem, como o nome já diz, uma ansiedade muito forte, ou uma preocupação muito forte que ela tem dificuldade em controlar. Isso persiste por mais de 6 meses
E associado a isso, ela tem alguns sintomas como o humor à flor, ânimo, aliás, nervos à flor da pele, ela tem uma fatigabilidade mais alta, às vezes uma irritabilidade mais alta. É aquela pessoa que ela está num certo estado de um cansaço muito grande, porque por que que isso vai acontecendo? Porque a ansiedade ela vai nos preparando para uma reação de luta ou fuga. E essa reação de luta ou fuga, ela exige bastante do corpo. E ela é feita para que isso seja escoado de uma maneira um tanto rápida. O luta ou fuga é para, como o nome diz, lutar ou fugir. Quando a pessoa ela fica com isso acumulando no organismo dela, isso vai pesando, isso vai trazendo um cansaço muito grande. Então, e o que vai acontecendo também no cérebro da pessoa, tem uma região do sistema límbico, que é uma das principais regiões envolvidas com a emocionalidade no cérebro, que se chama amígdala. E essa região que envolve a amígdala, não vamos confundir com a amígdala lá, as amígdalas papilares, as amígdalas não é essa, é a amígdala do cérebro, que tem também. E essa amígdala do cérebro, ela está envolvida com uma reação de medo, uma reação de, uma memória emocional, enfim. E ela tem como um dos papéis dela, fazer uma desambiguação de estímulos um tanto quanto duvidosos, ambíguos, né, com relação ao ambiente. Então, por exemplo, quando eu escuto um barulho alto, eu tenho, em um primeiro momento, uma reação amidalar, uma reação que vem da amígdala, que já é para me preparar um pouquinho para essa reação de luta ou fuga, mas se eu tenho isso bem regulado, bem ajustado, eu consigo, por meio do córtex pré-frontal, raciocinar, racionalizar e pensar sobre o que que é esse barulho. Eu escutei um barulho alto, às vezes é um carro na rua, às vezes é alguém soltando fogo de artifício, às vezes é algo nesse sentido. Já a pessoa que ela tem ansiedade, geralmente a amígdala tem essa dificuldade em fazer essa desambiguação. Então o que que acontece? A pessoa acaba por ter uma dificuldade maior de fazer isso e ficar, com mais frequência, tendo uma tendência a interpretar como algo perigoso aquele estímulo. Então é como se o barulho alto fosse um tiro e seja muito mais difícil para ela perceber que não é. Então, justamente porque ela vai treinando por meio da maneira como ela vai reagindo às situações, o cérebro dela a ser mais ansioso. E às vezes, infelizmente, o cérebro de uma pessoa acaba ficando bastante bom em ser ansioso. E o que que pode fazer com que esse cérebro fique menos ansioso? Uma das coisas mais, digamos assim, funcionais a fazer nesse sentido é procurar uma psicoterapia qualificada para tratar a ansiedade. Então, você pode, por exemplo, me procurar, se você assim desejar, ou procurar algum colega. Se você quiser me procurar, você pode encontrar o meu Instagram aqui no canal e ter acesso a informações de contato. De qualquer forma, espero que tu tenha entendido um pouco melhor sobre a ansiedade e até mais.